Boa tarde. Nós vamos apresentar o nosso trabalho que tem por tema problematização da realidade, perspectivas e construções de novas práticas. O grupo é formado por Bárbara Santos, Cássia Lisboa, Lucilene Nascimento, Silvia Trajano e Verônica Lopes. A introdução do trabalho é para mostrar que nós iniciamos falando o quanto o tema proposto mexeu conosco. Nós ficamos muito tempo discutindo, muitos dias, sobre o termo problematização da realidade. E, após analisarmos bem o termo, nós descobrimos algumas estratégias que poderiam facilitar a problematização da realidade, como portfólio e projetos. Então, optamos, inicialmente, partir da problematização do ensino, ou a falta desta problematização, e em seguida apresentar o portfólio e projetos como estratégias possíveis para a problematização do ensino com o uso de portfólios e projetos. Nosso aporte teórico é bem robusto. Vocês podem observar que, muito provavelmente, muitos conhecem e já leram os livros aqui expostos. Nós temos Hernandes, né, com o seu livro A Organização do Currículo por Projetos de Trabalho, junto com Montserrat Ventura, Cultura Visual, Mudança Educativa e Projetos de Trabalho. Nós temos também Freire, com a Pedagogia da Autonomia e a Pedagogia do Oprimido, e a Conscientização da Leitura e da Prática. E temos também Berbel, falando sobre a metodologia da problematização com o arco de Magalhães. Nós vamos agora apresentar, a partir da Verônica, o início do nosso trabalho. Assenta a necessidade de um novo paradigma de ensino, com uma mudança no processo de ensino-aprendizagem e da implementação de estratégias pedagógicas mais ativas e inovadoras, utilizando novos instrumentos pedagógicos que permitam alcançar competências importantes, dando protagonismo aos alunos. A metodologia ativa, ela traz esse aluno como centro do ensino-aprendizagem e o professor como mediador, orientador de todo o processo que vem buscando a autonomia e a reflexão crítica, problematizando a realidade. E sempre trabalhando em equipe, e assim a problematização da realidade vem sendo utilizada como uma estratégia de ensino. Pode passar o slide. Que possui, né, uma concepção dialógica entre os envolvidos no processo educacional, visando a formação de alunos mais críticos, reflexivos, capazes de trabalhar em equipe. E aí surge uma crítica à educação tradicional, que também é a educação bancária, né, cujo principal objetivo é a transmissão do conteúdo de forma unilateral, onde o professor tem o conhecimento, enquanto o aluno recebe-o de forma passiva. Podemos ver assim, através das charges, isso de forma bem clara, né? De um lado nós temos a educação tradicional, a educação bancária, e do outro, uma educação que busca a problematização da realidade através de uma reflexão crítica. A problematização da realidade tem inicialmente seus estudos vinculados à saúde, e com o passar do tempo, eles foram sendo expandidos para outras áreas. Formação continuada de professores, foi empregado também em problemas na área, né, de trabalho, foi desenvolvido trabalhos científicos também com essa estratégia, caminhos de pesquisa, lato e estrito sensu. Devido ao quê? A construção desse saber, né, teve um ganho muito grande de intelectual dos alunos e a qualidade na formação para o desenvolvimento de competências específicas. Por isso, ele foi se expandindo depois também para a área da educação. O saber adquirido ao longo do processo de construção vai sendo o quê? Ele vai sendo ressignificado e transformado, tornando o aluno como protagonista do processo. Mas o professor também tem um papel, né, na condução, que é um papel de orientador, de mediador, sempre de forma dialógica. A problematização da realidade, ela vem sofrendo a influência, né, ela sofre a influência de outros autores, que é Freire e Berbel, a princípio, né? Foram esses dois que eu trouxe, que em suas colocações, eles trazem um ponto em comum,
que é a praxis. Freire fala, né, ele traz a concepção crítica da educação numa perspectiva de transformação da realidade. E Berbel, a busca pela solução desses problemas vai se dar pelo entendimento que o profissional, né, se for na área de saúde ou na educação, o professor vai ter sobre esse conceito de praxis. E aí a importância da condução também do professor nesse trabalho, com essa visão de praxis que ele tem. Aí eu falo um pouco mais sobre a praxis, né? Trago a definição da praxis por esses dois autores, Freire e Vasquez. O Freire, né, ele fala que a praxis humana é a unidade indissolúvel entre a ação e a reflexão sobre o mundo. É o modo como o ser humano chega à conscientização crítica, para a qual necessita um esforço maior que o intelectual. Isso foi em 1980. E Vasquez, ele vai buscar na Grécia Antiga o significado semântico da palavra praxis, para designar a ação propriamente dita, uma ação que tem seu fim em si mesmo, visto que o sujeito e o objeto se apresentam em unidade indissolúvel na relação prática. Isso foi em 1987. A problematização, ela pode ser encontrada em algumas abordagens estudadas por alguns outros autores, né? Que nós vimos em Dewey, Freire, Saviani, e na perspectiva cognitivista também, com Hernandes, Ausubel, Cole, entre outros. Todos esses autores, eles possuem algo em comum, que são os 3 momentos definidos por Zanotto, em 2002, que são identificação de um problema relevante, a busca de fatores explicativos do problema e a proposição de soluções factíveis e adequadas. E a diferença entre esses autores se encontra justamente no papel que atribuem ao sujeito que realiza essa ação. Nós vamos destacar aqui a metodologia da problematização, tá? Que tem o arco de Magalhães como base, que foi elaborado na década de 70 e tornado público por Bordenave e Pereira a partir de 1977. Né? Bordenave e Pereira propõem um esquema de problematização da realidade desenvolvido pelo Magalhães como método do arco, apoiado em 5 etapas, como nós podemos ver aí no desenho, tá? Esse é o modelo do arco. E aí ele tem como primeiro ponto, né, como primeira etapa, a observação da realidade, do problema, que tem que ser uma coisa concreta e social. Tem os pontos-chave, que é a segunda etapa, que é a reflexão sobre as possíveis causas do problema. A teorização, que é o estudo, né, a investigação propriamente dita. E a hipótese de solução. Todo estudo deve ser realizado, deverá fornecer elementos para que o estudante, né, comece a refletir de forma crítica e criativamente, para que possa buscar as possíveis soluções. E a última etapa, que é a aplicação à realidade, que são discutidas e deverão ser aplicadas na prática, que podem ser feitas estratégias de intervenção também, isso é muito importante. Essas etapas desse processo, né, do arco de Magalhães, elas estão interligadas e articuladas entre si, e permitem ao aluno conceber a competência de aprender a aprender, aplicar o conhecimento à realidade, a trabalhar em equipe, né? E a contribuição da metodologia, né, da problematização para a área da educação, principalmente, possibilita a transformação da sociedade através de profissionais mais críticos e participantes, profissionais, professores e alunos também. Agora, com vocês, vai ser a Cássia, vai dar continuidade, vai trazer a discussão ensino de ciências. Então, a partir, né, desse levantamento teórico que a Verônica apresentou muito bem, a gente vai trazer o ensino de ciências para essa discussão. E a gente propôs esse título provocativo, né, a falta de problematização no ensino de ciências, porque a gente não pode dizer que é ausente, mas, infelizmente, pouco se tem de problematização no ensino de ciências hoje. Como a Verônica trouxe para a gente, o ensino ainda é pautado nessa lógica da educação bancária de transmissão de conteúdo.
Então, a gente vai trazer para a discussão o ensino de ciência a partir de um resgate histórico que Martins e Pinhão fizeram, trazendo como que a disciplina escolar ciências foi implementada e como os temas educação ambiental e educação em saúde foram inseridos na escola. Aí a gente coloca a disciplina escolar ciências é uma superciência. Então, ela foi elaborada nesse sentido. A ideia na concepção dessa disciplina era que ela abarcasse todos os conteúdos relacionados às ciências naturais, o que não foi possível, porque são muitos conteúdos, e tanto o que a gente tem hoje nessa disciplina é um conjunto de conhecimentos fragmentados, que não conversam entre si, e que favorecem a pouco aprofundamento. Então, a disciplina ciências hoje é bem desconectada com a prática, não favorece essa problematização. No slide seguinte, a gente vai ver como esses temas, educação ambiental, no próximo slide, Lucilene, por favor, como a questão da educação em saúde e educação ambiental foram tratadas. Então, desde o final do século XIX, início do século XX, o foco da educação em saúde era a higiene e a prevenção de doenças, e da educação ambiental focava nos aspectos ecológicos, a reciclagem, preservação. As práticas educativas eram fragmentadas, pautadas em transmissão de conteúdo, e infelizmente o que a gente pode ver é que pouco mudou hoje. A gente vê nas salas de aula, né, esses dois temas sendo tratados ainda dessa forma. Houve algum avanço, só que a gente teve o cuidado de colocar nessa última coluna que também se trata de desafio. O avanço foi com os parâmetros curriculares nacionais, em 97, onde esses dois temas começaram a ser tratados de forma transversal. Não deixa de ser um avanço, porque realmente esses temas não tem como eles serem tratados em caixinhas, né, das disciplinas, como o nosso currículo é dividido. Eles precisam ser tratados de forma transversal, mas como também já foi comentado nas aulas anteriores, que o problema da transversalidade é que ela é de todos, mas não é de ninguém. Então, acaba partindo do bom senso do professor, da instituição, para saber como esse tema vai ser tratado ou não. E o que a gente vê hoje é que ele continua meio que exclusivo das disciplinas de ciência e biologia, ou sendo tratados em semanas do meio ambiente, Dia Mundial da Água, com pouca contextualização. E outra questão também do tema transversal é que ele também não atende à questão da abordagem. Tudo bem, o tema vai ser trabalhado, mas de que forma? Será que alguns conteúdos, algumas abordagens estão sendo privilegiadas em relação às outras? E aí nos remete também à fala do professor Alexandre Maia. Será que esse tema tem sido tratado de forma superficial e as questões que precisam ser aprofundadas não estão sendo? Então, a gente precisa pensar, e aí volta ao nosso tema, a problematização. Infelizmente, essa problematização, essa realidade vem, mas acaba se mantendo na questão da conscientização, não indo além para uma problematização da realidade, como a gente vai ver agora a seguir com uma charge. Por exemplo, essa questão da Covid, né? É uma realidade que está sendo tratada na sala de aula, só que de que forma? Ela está sendo tratada no sentido da conscientização. Mas e essa realidade, ela está sendo problematizada? Então, essa é uma charge que fala assim: boas notícias, água e sabão podem substituir o álcool em gel na higienização. Legal, e onde a gente pode achar água? Então, assim, e essas pessoas que não têm esses recursos, não basta só conscientizar, não basta somente trazer a horta para a escola, mas a gente precisa falar do consumo responsável, precisa não somente falar da água, mas e o que aconteceu com a SEDAI no início do ano? Então, a problematização ainda precisa ser realizada com mais cuidado, e não apenas, como a gente vê, pesquisas acadêmicas apontando que a realidade tem sim avançado na escola, mas ela precisa ir além. Agora é para problematizar. E a Bárbara vai trazer agora para a gente algo prático, né? Um exemplo prático de como a gente pode problematizar esse ensino nas nossas salas de aula. Então, partindo então da colaboração da Cássia
sobre essa questão, né, da contextualização do ensino de ciências, principalmente, né, no momento que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia. A gente não pode pensar o ensino de ciências como um ensino mecânico, um ensino sem conexão com realidades ambientais e sociais. Isso é fundamentado em Vieira, quando ele fala que não há espaço para saberes transmitidos de forma descontextualizado, como mera transmissões de mensagens, né, como mensagens repetitivas. E pensando, então, numa possibilidade, né, de problematizar esse ensino, a gente traz o portfólio como uma opção, como um instrumento. Eu começo conceituando um pouco o portfólio no campo da semântica. Do latim porte vem de portar, folium vem de folhas, então o portfólio foi concebido lá no campo das artes e representa um instrumento alternativo de desempenho e avaliação escolar. Trago também 3 colaborações, 3 definições. A primeira de Hernandes, que diz que o portfólio é um continente de diferentes classes de documentos, notas pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais, controle de aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, representações visuais, que proporcionam evidências do conhecimento que foi construído, das estratégias utilizadas e da disposição de quem elabora em continuar aprendendo. Outra definição é de Gardner. Ele diz que o portfólio é um elemento de autorreflexão e avaliação. Reparem que a avaliação permeia todo o conceito de portfólio. Durante toda a apresentação vocês vão perceber. Pois possibilita que os estudantes façam uma aprendizagem de forma integral. Para o autor, esse instrumento oferece a possibilidade de refletirem sobre todo o processo vivido e suas mudanças ao longo de todo o trabalho. Finalizando a última definição, que é de Nascimento e Lassance, eles trazem o portfólio como uma compilação de trabalhos realizados pelos alunos, como registro de visitas, resumo de texto, projeto, relatório de pesquisa, anotações, fotos, ensaios autorreflexivos, entre outros. Nesse slide, eu trouxe alguns termos-chave, né, algumas palavras-chave, para que a gente possa entender, né, a complexidade que infere o portfólio. Né? Por que trabalhar com portfólio? Né? Então, vamos entender algumas características. Primeiro, o processo interdisciplinar, porque quando você trabalha de uma forma interdisciplinar, você proporciona uma visão mais profunda. E as ciências têm essa facilidade de estar presente em outros campos, né, de permear outras disciplinas. Trago também a questão sobre escrita e leitura, porque Rangel e Machado destacam a necessidade de desenvolver competências de leitura e escrita nos alunos, pois isso ajuda a compreender, né, e a usar melhor esse recurso que é tão importante no meio acadêmico. Isso vai desenvolver a autonomia do aluno, e aí do lado, centrado no aluno, porque é o aluno, o sujeito do seu conhecimento, ele que constrói, e ele que também vai poder revisitar e avaliar todo o seu trabalho, o que ele construiu, o que ficou faltando, né, colaborando assim para a sua criatividade, e a partir de então tomar decisões, o que faltou, o que está difícil, o que preciso fazer, para onde ir. E aí eu termino esse slide com a palavra reflexivo, porque é isso que o portfólio é em todos os seus momentos, tá? No próximo slide, eu trago a colaboração de Collins, né, quando ele diz que é necessário alguns componentes estruturais para a elaboração, para a utilização do portfólio. Então, ele traz o propósito, ele traz conteúdo e ele traz continente. O propósito é a criação e organização de todo o material produzido pelo aluno, de maneira a demonstrar sua avaliação em relação às finalidades estabelecidas. E aí, quando eu falo em finalidades estabelecidas, essas finalidades precisam estar de acordo com a apresentação da proposta para o aluno. Então, no início do ano, o professor vem com a proposta do portfólio, mostra as suas finalidades e pede também aos alunos que mostrem as suas, qual o seu objetivo no estudo da nossa disciplina esse ano, né? E aí é um trabalho pensado em grupo, é um trabalho inteiramente interacionista,
não só o aluno se avalia, mas o professor também deve acompanhar todas as produções. Na parte de conteúdo, Collins traz artefatos, como toda a produção realizada durante o curso, que inclui desde atividades propostas em sala de aula até produções realizadas por iniciativa própria do aluno, como reproduções de contos, gravações, fontes ou até materiais impressos de internet. Tem também atestados, que são referências sobre o trabalho do aluno, realizado por terceiros, como o professor, por exemplo. E as produções, nesse caso, são os documentos que vão servir para dar forma e sentido ao portfólio, como a explicação das metas, as reflexões e as anotações que devem acompanhar cada documento, descrevendo o que é e qual é a sua evidência. Por fim, continente seria o lugar em que seria depositado todo esse material produzido, podendo ser uma caixa, uma pasta, um dispositivo. E aí eu trouxe no próximo slide 10 passos bem curtinhos para quem ainda está um pouco na dúvida, né, do que é o portfólio, né, para a gente poder alinhar um pouquinho mais esse pensamento, essa ideia. Então, 10 passos para um portfólio. Estabelecer a política de um portfólio, coletar amostras de trabalho, fotografias, realizar consultas nos diários de aprendizagem, conduzir entrevistas, realizar registros sistemáticos, realizar registros de casos, preparar relatórios narrativos, conduzir reuniões de análise de portfólios em 3 vias e usar os portfólios em situação de transição. Para encerrar, eu trago a colaboração de Vilas Boas, né, que fique bem claro que o portfólio não é uma modinha, não é para pegar, vamos agora fazer nossas anotações, peguem suas folhinhas. O trabalho tem que ter uma organização, tem que ter princípio, né, para a gente alcançar o sucesso que está lá no final. Então, vamos lá. A orientação que o professor fará durante o caminhar do aluno diante da produção, organização e construção do portfólio, considerando, é claro, adaptação em relação à idade de cada aluno do curso e do tempo do desenvolvimento. Cabe aqui uma fala de que nem todos os alunos são iguais, nem todos têm as mesmas inteligências, então o portfólio, o professor tem que estar atento, pois pode ter aluno que não se adapte à construção do mesmo, e aí a necessidade de uma revisão e uma flexibilização. Segundo ponto, processo que deve ser bem planejado, as famílias devem estar sempre bem informadas, as famílias estão muito acostumadas com prova, com teste, trabalho, e o portfólio é um instrumento diferente, e é uma avaliação. Então, as famílias precisam ser comunicadas desse projeto e dessa intencionalidade. O professor precisa ser preparado para desenvolver o trabalho, sendo necessário o conhecimento do referencial teórico, como eu falei, não é só pegar e jogar. Precisa estar atento na utilização enquanto avaliação, uma vez que ele também não vai substituir uma prova, até porque elas cumprem em propósitos diferentes, né? O professor precisa estar atento para as relações promovidas entre os participantes no processo de avaliação, tanto professor quanto aluno, pautados sempre na confiança. Preparar o ambiente para que se torne confortável na construção do portfólio, que deve ser visto como um aliado do processo, né, e não como um obstáculo, um dificultor. E, por fim, compreensão por parte da instituição e de toda a comunidade de que o portfólio é um instrumento de construção e de avaliação realizada pelo aluno, visando a promoção da sua autonomia e do seu desenvolvimento, cabendo aos pais o acompanhamento das tarefas. Bom, eu encerro querendo trazer um destaque que, como os saberes e as diferentes inteligências, em segundo lugar, são muitas, né? E isso pode influenciar o modo com que o aluno aprende, a gente não pode eleger um único processo para o ambiente educacional, né? O professor tem que ter esse cuidado. Então, mesmo que, concluindo que o portfólio, além de uma importante estratégia de ensino, é também uma ferramenta de avaliação, principalmente da autonomia no desenvolvimento dos alunos envolvidos no processo, é preciso que o professor esteja atento àqueles que não se adaptam a ele, tá? Baseado em Freitas, a avaliação educacional, ela é uma parte do trabalho pedagógico e ela é uma parte da ação educativa. Então, portanto, é possível compreender, sim, o portfólio como uma boa estratégia, uma estratégia completa de desenvolvimento do aluno de avaliação,
mas também é preciso estar atentos a novas possibilidades. E aí eu convido a minha amiga Silvia para apresentar mais uma possibilidade de problematização na sala de essa aula. discussão é a organização do currículo por projetos de trabalho, que é abordado por Hernandes, aonde ele define, em sala de aula, mas especificamente falando dentro da abordagem de Hernandes, deve ser definido em função dos interesses dos alunos, ser discutida a sua relevância entre o professor e o aluno. Durante todo o processo, deve-se levar em consideração a avaliação, avaliar todo o processo, e esse processo ele deve ser avaliado internamente, que é quando o professor ele provoca no aluno a autoavaliação, e avaliado externamente, que é quando o professor ele apresenta todas as etapas, todas as fases do projeto que foram desenvolvidas, as aquisições de conhecimento para o aluno. É uma avaliação mais ampla. E a gente traz também aqui a aprendizagem baseada em projetos, porque, como bem apresentado pela nossa colega Verônica, ela apresentou a metodologia da problematização, articulada à realidade, e nós vamos apontar um outro viés, que é a aprendizagem baseada em projetos, que um foco mais voltado para a sala de aula. Dentro dessa discussão, a gente traz como exemplo de proposta a ser trabalhada no ensino médio integrado à educação, ao ensino técnico profissional, o projeto de extensão, em diferentes inserções da metodologia ativa, tanto a aprendizagem baseada em projetos como a metodologia da problematização da realidade, são metodologias que podem ser adequadas e trabalhadas com projetos de extensão. Trazemos um comparativo da metodologia da problematização, que já foi apresentada, que trabalha com arco de Mangueiras, e a metodologia baseada em problemas. Então, enquanto a MP ela tem a abordagem partindo de uma pedagogia libertadora de Paulo Freire, a MBP, a baseada em problemas, ela é trazida pelo Dewey com uma visão mais construtivista. A metodologia de problematização, ela trazida a abordagem a partir dos problemas da realidade da observação do aluno, a baseada em problemas, ela vem de uma perspectiva voltada pelo professor. Na problematização, os estudos de problemas se desdobram no estudo descobre novos caminhos e também novos problemas. Enquanto na baseada em problemas, ela tem começo, meio, enquanto na problematização respeita-se o conhecimento prévio do aluno, trabalha-se com o conhecimento prévio do aluno, na baseada em problemas, o que o aluno deve saber, ter conhecimentos teóricos, científicos e parte da realidade para explicar essa teoria. Elas ocorrem após os estudos, baseado em novos conhecimentos, baseado em problemas, são elaboradas pelos alunos antes do estudo. E a intervenção na sociedade, a problematização, ela se preocupa com a intervenção na sociedade, num aspecto micro, de resolução de problema, de discutir e de aprender também com o problema, baseada em problemas, ela parte do princípio de compreender os conceitos, a questão da preocupação com os conhecimentos teóricos e científicos a serem aprendidos para o aluno. Na problematização, ela foca com interesses de trabalho voltados a temas específicos e a disciplinas, e fica muito na opção do professor, até para ele ver quando e como, de que maneira ele pode adequar esse conteúdo a essa metodologia. Já na baseada em problemas, ela abrange todo um curso, a programação, o projeto pedagógico, ela nasce, na verdade, na estrutura. Então, o projeto de extensão é um pilar na tríade ensino, extensão, ensino e pesquisa, e a gente traz aqui como uma proposta tanto a metodologia da problematização ou como a metodologia baseada em problemas para práticas educativas no ensino de ciências, com a educação socioambiental, que é um tema que ela transversaliza diferentes áreas do conhecimento, e leva da escola para a sociedade, da sociedade para a escola, e trazendo na sua cerne questões também voltadas para a saúde, qualidade de vida e a questão do meio ambiente.
O projeto de extensão é um exemplo de proposta a ser trabalhado nesse viés, porque no formato de extensão ele pode ser ofertado à comunidade na modalidade à distância, por exemplo, tendo como participação o aluno do ensino médio integrado à educação profissional como mediadores junto aos educadores, pois o saber não é uma substância, um conteúdo fechado em si, mesmo ele se manifesta através de relações complexas entre o professor e seus alunos. O que eu quero dizer é que um curso de extensão sendo ofertado com alunos desse segmento, junto com professores, trabalhando juntos na elaboração de propostas, na elaboração de estratégia, na elaboração de desafios, na organização dessas metodologias, tanto de uma quanto em outra, para propor um curso para a comunidade é muito enriquecedor, porque aprende o aluno, aprende o professor e aprende a comunidade, já que nós estamos falando de extensão, e o conceito-chave da extensão, principalmente quando ela parte de demandas espontâneas, é que a extensão é uma ação processual contínua e tem um caráter educativo social, de cultura científica e tecnológica, com objetivo, com prazos definidos, dependendo da demanda. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação, trazendo a abordagem de Freire, que quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender, que encaixa perfeitamente nessa proposta de trabalho, onde professor, na verdade, educadores, né? Quando eu falo educadores, eu estou falando de todos que trabalham dentro de uma escola, encaixa perfeitamente nessa relação, educadores e alunos juntos, propondo novos conhecimentos como uma rede para toda a comunidade e extensão. Obrigada, agora eu vou chamar a minha amiga Lucilene para ela dar sequência nas nossas considerações. Considerações agora no final, porque não temos como concluir esse tema. A princípio, né, nós temos um bojo teórico extenso, e isso nos traz perspectivas variadas no que diz respeito à problematização. Nós temos as estratégias aí apresentadas de portfólio e projetos de trabalho, que possuem dinâmicas próprias, possuem as suas peculiaridades, né? Foram muito bem apresentados aí pela colega Bárbara e a Silvia, mas o objetivo final, tanto do portfólio quanto do projeto, é sempre o mesmo, o aluno. E é esse aluno que é a nossa preocupação, esse aluno que é quem nós queremos, né, que seja um aluno crítico, que ele possa transformar a nossa sociedade e possa também transformar a realidade por meio da problematização. Então, nós temos um desafio para você, que é da nossa turma, e deixamos aqui um recadinho para você. Prezado, acorde para a realidade. O uso da problematização da realidade na escola nunca foi tão urgente. Precisamos formar cidadãos críticos, reflexivos, criativos, perspicazes, autônomos, competentes técnica e cientificamente na área que desejarem, que sejam felizes e capazes de crescer, compreendendo o mundo, e sejam protagonistas de uma nação onde a dúvida seja uma motivação para aprender mais, e não um motivo negacionista da realidade. E você, colega? Como você trabalha a problematização da realidade no seu ambiente de trabalho? Nós aguardamos vocês na aula de quarta-feira para juntos discutirmos isso. Um abraço do grupo e até a quarta.